capítulo de número 3, assim diz a palavra do Senhor. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para que por elas provara Israel, a saber a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos a geração que dantes não sabia disto. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, e sidônios e heveus que habitavam na montanha do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulher, e deram aos seus filhos deles as suas filhas, e serviam os seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Razataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Razataim durante 8 anos. Somente até aqui, igreja. Glória a Deus. Sem sombra de dúvida, quando nós falamos em liderança, Moisés era e sempre será cogitado e lembrado como um grande líder. Em todos os estudos de liderança, até mesmo na base, quando eu estava finalizando o curso de engenharia, o bacharel, a base do curso de liderança, havia um curso que você precisava fazer quando você chegava ao último ano, que se chamava Métodos de Liderança. Isso é a parte da grade. Era um curso que você era obrigatório a fazer. É um curso preparatório para líderes, para a formação de líderes. E neste curso, Moisés ele é citado como um grande líder. Até mesmo os eruditos ateus, eles acreditam e reconhecem que Moisés, sim, foi um grande líder, que se manteve durante 40 anos no poder. Realmente isto é muito difícil, se manter 40 anos no poder. Então os métodos traz e ensina. Claro, pega muito outros métodos, até mesmo de Hitler, ensinando a dirigir, a liderar uma linha de produção, uma linha de processo, como se comportar, como falar. Então, quando falamos em liderança, sem sombra de dúvida, Moisés é um dos maiores líderes que já passaram por esta terra. Porém, agora, às margens de Canaã, em frente às muralhas de Jericó, Deus vê que o povo precisa não somente de um líder, mas de um general. O termo general, ele significa oficial de alta patente. E isso só vem a vir quando os romanos começam a conquistar muitos povos. Os seus generais eram os cabeças. O general é aquele que monta a estratégia, o plano para enfrentar o inimigo, para que ocorra o mínimo possível de baixas. Perceba que os soldados, eles não eram fiéis aos césares, mas sim aos generais. Então ter o general como coluna de apoio para o teu reinado era muito importante, porque os soldados veneravam os seus generais. Todo o tempo que Josué esteve à frente de Israel lutando,
os povos circunvizinhança que estavam jamais enfrentaram Josué. Eles reconheciam a liderança e a capacidade de Josué. Sem dúvida, Josué foi um gênio militar excepcional. Só que durante 35 anos, posso talvez estar errando para menos, alguns anos ou a mais, mas aproximadamente 35 anos, Moisés está na liderança de Israel. E o método de Moisés e o trabalho de Moisés é levar a espada, é matar. E este é o propósito de Josué. As suas mãos estão sujas de sangue e as suas vestes manchadas pelos horrores que a guerra traz. 35 anos e este homem não achou paz. Desde quando saíra do Egito, desde quando andara no deserto, agora na terra de Canaã, Josué nunca encontrou a paz. Mas aos 110 anos de idade, ele encontra a paz através da morte. A paz a qual ele liberta o seu espírito para encontrar com Deus. 110 anos, vivendo somente de guerra, peleja, luta, controvérsias. Que vida dura deste homem, que vida difícil deste homem. Mas o principal sucesso de Josué não foi ele ser esse grande general. Foi que Josué, ele conhecia as leis de Deus, ele se fazia cumprir estas leis, e exigia que o povo se exercitasse nas leis de Deus. Ele consultava ao Senhor por todas as pelejas. Ele era um servo. Ele tinha uma alta patente diante do povo, mas ele tinha um conhecimento que Deus era quem comandava o exército de Israel. Ele era apenas uma ferramenta. Esse foi o principal sucesso de Josué nas suas empreitadas. Nós percebemos que todas as vezes que o povo se corrompia, Deus recolhia também as suas mãos. E por muitas das vezes Josué chorou aos pés do Senhor, mas Deus ouviu as suas orações. Agora este povo está sem líder, está sem o seu general, está sem o seu grande líder Moisés. Eles olham um para o outro e dizem: agora quem vai liderar este povo? Ainda há terra, ainda há tribos que nós precisamos conquistar. Há povos ainda que nós precisamos ir conquistar. E agora o que vamos fazer? Quem é o líder? Josué não passa o seu cajado a ninguém. Josué não nomeia um líder. O líder é Deus. Por todos os anos que eles passaram com Moisés, por todos os anos que eles passaram com Josué, eles ainda não tinham entendido que a liderança está na mão de Deus. Era Ele quem conduzia. Era eles buscarem a presença de Deus e Deus os lideraria. Eles vão buscar ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, guiado por Deus, escolhe a tribo de Judá. Mas não dou muita atenção ou muita ênfase neste propósito. Judá vai conquistar a sua terra. Mas a palavra de Deus diz: e se levantou uma geração que não conhecia a Deus. Nada mais do que esta geração que nós vivemos também agora. É uma geração que não conhece a Deus. É uma geração que canta no culto. É uma geração que dá o seu dízimo, dá a sua oferta. É uma geração que conhece a história. É uma geração erudita. É uma geração que tem o conhecimento, tem o saber, mas não conhece a Deus. Não tem o conhecimento de Deus. É isto que Moisés aqui está dizendo, Josué. Perdão, meus irmãos. Uma geração que não conhece a Deus. Eles ouviam falar de quando Deus os tirou do Egito. Eles sabiam quem era Josué e das pelejas que eles passaram.
mas eles não conheciam a Deus, porque não buscavam a Deus. Eles congregavam, mas eles não buscavam a presença do Senhor. Era um povo que se corrompeu moralmente. Deram-se as suas filhas em casamento. Tomaram as filhas de povos estranhos e colocaram no meio da família deles. O propósito de Deus de conquistar a terra de Canaã e destruir todas as tribos é o significado de Deus dizendo: eu não misturo, eu não aceito o pecado aonde o meu povo santo habita. Deus não aceita o pecado em nós. Se há uma santificação, se há uma mudança de nós, precisa mudar radicalmente. Tem que acabar com tudo, tem que matar com todos os desejos carnais. É isto que Deus está fazendo. É uma geração que se corrompeu moralmente. Observe bem, Savonarola vai se levantar como protestante, não teológico, não reformador, erudito pelas leis, conforme foi Lutero, mas ele vai lutar principalmente contra a imoralidade. A imoralidade que até hoje nós estamos vivendo. Savonarola, este monge italiano, vai pregar a sua mensagem numa das principais capitais da Itália, Florença. Quando ele chega, ele fica pasmado, assustado, por ver a nudez, por ver a lascívia, por ver a depravação sexual, por ver a tirania da monarquia, por ver a corrupção do povo. E este homem se levanta para pregar contra isso, para dizer que está fora do caminho de Deus. E eu lhe digo, há alguma diferença nos dias de hoje? Ele levanta para pregar contra as máscaras, as festas carnavalescas. Hoje em dia, o crente também participa de tudo que o mundo participa. Hoje é o forró gospel, ou glória. Hoje é o crentão. Hoje é tudo, meu irmão. Nós apenas mudamos, maquiamos, modificamos para nos adaptarmos ao mundo. Estamos vivendo uma depravação moral no meio de nós. Uma depravação, oh meu Deus, tem de misericórdia. Participamos dos cultos, cantamos no conjunto, pregamos, temos todas as atividades dentro da igreja religiosa, mas não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a essência de Deus. Nós temos o entendimento da essência de Deus. E lhe digo, nem este entendimento nós não temos. Como somos falhos. O povo se misturou. Nós, igreja, nos misturamos. A igreja está misturada. E um vinho que é misturado não é bom. Um vinho misturado com água, ele não é saboroso. É esta a depravação da igreja nos dias de hoje. O que este povo está precisando, o que esta igreja aqui está precisando, é de um avivamento. Eles precisam de um avivamento. As palavras seguintes dizendo que este povo não conhecia Deus, é mostrando que este povo precisa de um avivamento. Savonarola entendia que aquele povo precisava de um avivamento. Nós entendemos que hoje nós precisamos de um avivamento. Mas eu lhe pergunto, você sabe qual é o custo deste avivamento? Sabe qual é este preço? Qual é o preço que precisa ser pago para este avivamento? Talvez você agora foi guiado juntamente comigo no livro de Atos, no capítulo 9 e no versículo 23, a qual Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Mas você sabe qual é o significado da cruz? Para os romanos, o significado da cruz quer dizer tchau para a família, adeus para os amigos, porque nunca mais ele iria retornar. O que Jesus está dizendo: você tome a tua cruz, despeça dos seus amigos, dos seus familiares, e vamos junto comigo, porque para cá nunca mais você vai poder voltar. Nunca mais poderemos voltar para as nossas vidas. Não, a atividade muda.
Tem que mudar, porque se não mudar, não há avivamento de Deus em nós. Não há. Nós entendemos o que é a cruz, mas nós não queremos pegar esta cruz e abandonar tudo, deixar tudo para trás, para ter uma vida santa e consagrada com Deus. É uma vida de privações? Sim. É uma vida de renúncia? Sim. É uma vida difícil de se viver? Sim, é difícil. Difícil porque nós somos peregrinos. Difícil porque esta terra não é nossa. Difícil porque nós somos perseguidos pelo inferno, mas sabendo que nós estamos caminhando para a nossa terra prometida. Lá vai ser glória, vai ser bênção, sim. Mas nós temos que passar por aqui. Temos que caminhar por aqui. Não tem outro caminho. Não adianta querer ludibriar o Senhor. Você pode enganar até a si mesmo, mas você não engana Deus. Você pode muitas das vezes querer maquiar a tua mente, mas você não maquia o seu subconsciente. Subconsciente não. A tua mente está dizendo que está certo, mas lá o subconsciente já sabe o caminho certo. E ele tenta te guiar por isso. E o Espírito Santo nos conduz para que nós fomos guiados por isso. É renunciar tudo. É fazer como aquele jovem, com 5 pães e alguns peixinhos, e dizer: Deus, Jesus, olha, o que eu tenho é isso daqui, mas é tudo, eu te dou tudo, eu te entrego tudo. Tudo que eu tenho, este é seu, eu deposito diante aos teus pés. Quantos de nós teríamos coragem hoje de entregar tudo ao Deus? Entregar tudo, a família, o filho, o emprego. Nós não temos esta coragem hoje, igreja, de fazer como este menino, de entregar tudo ao Senhor, para que o Senhor multiplique não somente a nós, mas a todos. Aquele menino poderia muito bem esconder os seus pãezinhos e os seus peixinhos, comer sossegado, era dele, mamãe preparou, estava guardado, mas ele disse: não, Deus, eu quero lhe oferecer tudo. Aquele menino estava entendendo a mensagem que Jesus estava pregando sobre aquele monte, oh glória. Ele estava entendendo. Sabe, igreja, no século XII, por mais de 10 anos, o exército de Atenas lutou contra Troia. Durante 10 anos, eles afligiram Troia. Durante 10 anos, eles construíram escadas e colocaram fogo na cidade de Troia. Durante 10 anos, eles construíram catapultas e lançavam pedras para dentro da cidade. Durante 10 anos, eles investiram, queimaram, perseguiram o povo troiano, mas não conseguiram ultrapassar a muralha. Até que usou das suas próprias atividades religiosas para poder entrar dentro de Troia, a qual colocou o cavalo que é tão conhecido por todos, por filmes e histórias, o cavalo troiano, o cavalo de Troia. Por dias aqueles homens olharam para aqueles cavalos e disseram: será que realmente os atenienses desistiram da guerra, desistiram da peleja? Porque era costume antigamente, de quando um exército se retirava, ele deixava uma oferenda para o Deus daquele povo, e o Deus do povo troiano era um Deus pagão chamado Apolo, e este Apolo, o símbolo dele era o cavalo, e o cavalo está lá. Por dias aqueles homens viram o sossego e a paz que os atenienses os deram, e disseram: realmente o povo foi embora, desistiram da peleja, tomaram aquele cavalo, colocaram para dentro de Troia, mas o que eles não sabiam, que dentro estavam cheios de atenienses, guerreiros esperando. Mas o que eles fizeram? Não queimaram o ídolo, não, muito pelo contrário, começaram a adorar, a glorificar, se encheram, beberam bastante, até cair de sono, de bêbados. E pela noite, os atenienses saem do ventre daquele cavalo, abre as portas, e segundo a história nos diz que foi um dos maiores massacres. Não perdoaram mulheres, crianças, idosos,
jovens, todos ao fio da espada. No avivamento da rua Azusa, um dos maiores protagonistas, William Seymour, ele disse: eu não preciso lutar contra a segregação. Eu não preciso ser um grande pastor de uma igreja. O que eu preciso é aquilo que aconteceu em Atos 2. O que eu quero é isto que aconteceu em Atos 2. William Seymour construiu uma muralha, a qual eu e você somos impactados por isso até hoje. Porque através da oração daqueles 10 homens e mulheres, glorificando a Deus e buscando o avivamento do Senhor, foi que chegou até Gunavini, até chegar a mim e a você. Somos frutos daquilo. Por 50 anos, os homens disseram: são endemoniados. Por 50 anos lutaram contra este homem negro, vivendo na América, uma segregação a tal, mas ele estava lá, dizendo que ele era um feiticeiro, dizendo que ele era um bruxo, dizendo que ele estava pregando contra a lei de Deus, dizendo que a manifestação daquelas mulheres era depravante. Por 50 anos, o título de ser crente significava ser um miserável. Por 50 anos, o título de ser um cristão, um evangélico pentecostal, significava ser um morto de fome. Significava que você não tinha sapato para os teus pés, não tinha uma roupa boa, não tinha um emprego bom, porque era perseguido pelo mundo. Durante 50 anos, o diabo, o inferno, investiu contra estas muralhas. Durante 50 anos, ele colocou fogo dentro das igrejas pentecostais, lançou seus dardos, as suas pedras, mas as muralhas continuaram intactas. Os nossos ancestrais manteram as muralhas de pé, não aceitaram que o mundo entrasse no meio das igrejas. Um homossexual, para vir para a igreja, o diabo colocou no meio das assembleias um ditado que, pelo amor de Deus, meu irmão, aonde você vai, você ouve pregadores, pastores falando tanta besteira que nem essa. Eu nunca vi. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Eu lhe digo, se não houver uma conversão total no crente para poder vir, ele não pode nem congregar no meio de nós. Porque ele fica no cantinho dele, coloca ele lá no cantinho, ele fica lá sentadinho, bonitinho. Vai passando-se os dias, daqui a pouco ele está louvando no conjunto, daqui a pouco ele está tomando um cargo de liderança da igreja, daqui a pouco ele está no púlpito, agora eles estão querendo sentar sobre o púlpito e comandar a igreja de Deus. É um cavalo troiano que entrou no meio da igreja. Durante 50 anos, estes homens disseram não a este mundo. Por 50 anos eles foram perseguidos e massacrados, moralmente e fisicamente. É fácil quando isso acontece com você, comigo. Eu não me importo, meu irmão, o que acontecer comigo, ou glória. Eu durmo até no chão, aí onde precisar tá bom. Se tiver para comer, come, se não tiver, não tem problema. Agora, se mexer no Bra e na Camila, aí o negócio fica feio, pastor. Aí não. Aí não. Aí não. Porque eu entendo que Deus os deu para mim, para que eu zelasse deles. Então eles não podem dormir aqui, não. Eles não podem comer qualquer coisa, não. Eu quero dar o melhor para eles. E vou correr atrás disso para dar o melhor. Para mim pouco me importa. Você imagina estes homens, com este sentimento com as suas filhas. As suas filhas dizendo: pai, tem um gatinho na escola. O gatinho não entra aqui em casa. Pai, que coisa bonita. Essa coisa bonita não entra aqui, isso não é de Deus. Pai, na escola estão zombando de mim, estão me perseguindo. A professora nem vai na minha carteira para poder tirar a minha dúvida. E chorando e resmungando. E estes homens firmes na sua posição. Até que em 1956... o diabo colocou um cavalo troiano na porta da igreja pentecostal. Oh, meu Deus do céu. Chamado renovação crismática. Agora até os católicos falam em línguas estranhas. Agora até os mormons
pregam em línguas. Agora, até os feiticeiros falam em línguas. E nós vimos durante 50 anos aquela depravação, aquela luta. Daqui a pouco sossega tudo. Não há mais perseguição. Não há mais luta para a igreja. Não há mais murmuração. Não há mais peleja. Os crentes já não são mais taxados como miseráveis. Já começa a ter um bom emprego. Já começa a dizer, os crentes são bons porque não bebem, porque conseguem fazer hora extra. O cavalo troiano estava na porta da igreja pentecostal e nós colocamos esse cavalo para dentro. E até hoje, os demônios que há dentro deste cavalo aflige a igreja, mata a igreja, machuca a igreja, e nós achamos que está tudo um grande avivamento. Um grande avivamento porque hoje nós, pastor, nós mandamos missionários lá para a China, nós temos missionário no Peru, na África, na Ásia, mas as nossas famílias e as nossas igrejas estão morrendo espiritualmente. Não há nada de Deus. É uma geração que não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Meus irmãos, permita-lhe compartilhar uma experiência aqui com os irmãos. A segunda congregação que eu fui dirigir, que eu fui ser o pastor daquela congregação, eu instituí um culto de oração, um devocional de oração. Quando eu saí daquela congregação, eu entrei lá e Deus já colocou isso ao meu coração e eu disse, eu vou fazer um trabalho de oração aqui, mas de segunda a sexta não pode, porque o povo estuda, porque trabalha, tudo bem, então vamos fazer no sábado. Não, no sábado não pode, porque precisa estar cumprindo os seus deveres, lá na sede, lá não sei na onde, aquilo, tantos deveres, tantas coisas, e não achava um tempo para oração, até que eu disse, então vamos pegar uma hora mais cedo, às 5 horas da tarde, nós vamos vir para a igreja no domingo e orar, e desta forma nós emendamos o culto até às 8h30. A igreja disse, amém, glória a Deus, vamos orar, vamos buscar a Deus, e nós começamos a orar ao Senhor. Mas quem quer participar de um culto que se inicia às 5 horas com oração, pastor, às 4h10 ele já precisa estar se preparando, reunindo a família, passando a roupinha, para que 4h30, 4:45 ele esteja saindo da sua casa para chegar às 5, 5:10, para pegar a oração. Senão ele não chega a tempo. Passa-se um mês, 3 gatos pingados. Passa-se 2 meses, 3 gatos pingados. Falei, misericórdia. E o tempo se passa e o povo não aumenta. Ninguém vem para a oração. Parece que eu aumentei o tempo da oração, mas eu diminuí para eles. Porque eles não chegam mais 6h30, 6h35, eles chegam uns 6:45, 6:50. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui. Cavalo troiano dentro da igreja. Porque eu fui colocar justo no domingo, às 5 horas da tarde, porque o campeonato brasileiro começava às 4, 4:30. O povo estava assistindo futebol, participando, torcendo para o Palmeiras, para o Corinthians, gritando gol. Depois que acabava o jogo, aí vinha para a igreja. Aí vinha desviado, murmurando, reclamando e falando mal ainda do pastor. Falei, meu irmão. Sabe quando Deus manda aquele sermão, arranca a touca, Guiná? E para mim já não é muito difícil ser bruto. É fácil. Para muitos, talvez, é uma coisa difícil mandar uma mensagem assim, pastor. Eu não acho dificuldade. Deus tem trabalhado bastante com isso, glória a Deus. Aquele sermão arranca-toco, no domingo, já inicia a mensagem o seguinte: por que você veio para a igreja? Ficasse em casa assistindo futebol? Porque você veio para a igreja, ficava em casa assistindo De Volta para a Minha Terra, assistindo a banheira do Gugu? Fique em casa para poder assistir Reforma Meu Marido. Fique em casa assistindo shows de palco, aonde destrói a sua família. Para que você veio para a igreja? Para cumprir um rito religioso. O cavalo de Troia estava dentro da igreja e parece que nenhum de nós enxergávamos isto. Naquele dia ninguém gritou glória, ninguém deu aleluia, não teve um opa,
Não teve aquele dia. Aquele dia as irmãs não estavam no manto. Esqueceram o sapatinho de fogo em casa. No final da mensagem, um dos obreiros mais abençoados, era o que mais me ajudava. No final do culto ele disse: eu não sei como que eu te chamo, se eu te chamo de pastor, se eu te chamo de presbítero, de diácono. Falei, minha mãe me deu um nome, registrado em cartório, e é Charles, se você quiser me chamar por ele, fique à vontade. E ele me disse bem assim, viu, tudo que você pregou aí, está tudo errado. Na hora já foi um choque, meu irmão, ele é mais velho do que eu. E eu falei, ai Jesus, falei bobagem. Meu Deus. E agora para consertar está difícil. O povo já é afligido no trabalho, perseguido. É um povo tadinho do povo assembleiano, Aguinaldo. Meu Deus do céu. É um povo muito triste, sofrido. E no domingo, quando ele quer uma palavra evangelística, pastor, a gente chega com a palavra dura. Não é desta forma que Deus trabalha. Meu irmão, eu preguei alguma coisa fora da Bíblia, preguei algo que veio desviar do que a palavra diz, que é o alvo, é Cristo. Eu preguei errado, saiu fora. Não saiu. Então, meu irmão, você volta para casa e vai pedir perdão para Deus, porque quem está em pecado é você. Aquele homem não voltou mais, meu irmão. Ficou uns 2 meses, sumiu. Daqui a pouco ele me liga, viu, tem como você vir na minha casa, porque a minha filha está separando do esposo, a minha mais velha foi embora, a minha filha mais nova não quer ir para a igreja, a minha esposa está desanimada, e agora? Vem aqui, vem orar. Ele não enxergou que o cavalo troiano estava dentro da casa dele, e o diabo estava destruindo tudo, e ele continuava dizendo, não tem problema assistir um futebolzinho, não tem problema chegar um pouquinho mais tarde, não tem problema disso e daquilo, porque eu falo em línguas, e é línguas estranhas, é tão estranha que nem Deus mais conhece, nem Deus reconhece de tão estranho que ficou estas línguas. Nós temos que colocar para fora, igreja, aquilo que não se encaixa, aquilo que não é de Deus, nós precisamos colocar para fora. Esse cavalo troiano está constituindo leis no parlamento, para que nós aceitamos os homens sexuais sobre os nossos púlpitos. Está colocando leis para que nós aceitamos o aborto, está colocando leis para que nós aceitamos os seus costumes, e a igreja está dizendo, é de Deus, porque está falando línguas estranhas. Hoje pastores são obrigados a fazer casamento homossexual. Hoje pastores consagram lésbicas ao púlpito. Há uma depravação moral total na igreja atual. Era isto que o livro de Juízes estava tendo agora, mas Deus é o Deus de hoje, é o Deus de ontem, é o Deus de amanhã, que conhece eu, que conhece você, que quando o seu quarto está fechado, ninguém vê, mas os olhos do Senhor estão lá. É aqueles olhos a qual o seu marido não conhece, mas ele conhece. É aquilo que o teu pastor não sabe, mas ele sabe. Ele deixou algumas tribos para poder afligir o povo de Israel de propósito, para que se levantasse contra eles. E a melhor coisa para fazer um soldado seguir as ordens do seu comandante é afligir a carne dele. Quando ainda era militar, que eu estava na escola, ele dizia, sentir, todo mundo tinha que estar juntinho, mas ninguém conseguia, era prapa, aí tudo errado. Ele falou, vocês fazem errado porque vocês não conhecem a voz do seu comandante. Aí ele afligia a carne, fazia correr, deixava sem almoço, deixava sem janta, sentava, levantava, fazia flexão, polichinelo, afligia a carne, machucava a carne, tocava no bolso, tirava o seu soldo, você já não tinha mais o pagamento, já era cortado com algumas punições, tirava o seu dia de folga, você ia ter que varrer o pátio, ele estava tocando na sua carne, machucando ela. Aí quando ele dizia sentir, todo mundo, pau, porque ninguém queria, todo mundo, pá, oh glória. Agora aprenderam,
porque ouviram a voz de comando. O que Deus está fazendo conosco hoje é o que, minha igreja? É a mesma coisa, está afligindo a nossa carne, está nos machucando, está nos mostrando a depravação moral que está no meio de nós, está mostrando a corrupção. Tudo isto é culpa da igreja, porque saiu da presença de Deus. Tudo isto é porque o cavalo troiano está dentro das nossas igrejas. Porque 50 anos o diabo disse: abaixa as muralhas, assim pode entrar mais gente. E muitos pastores aceitaram isso daí, abaixaram as suas muralhas, e hoje são pastores de grandes igrejas que não conhecem a Deus e não são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, igreja, por 300 anos, Deus levantou 12 juízes para subjugar o povo, para orientar o povo, a qual o mais conhecido por todos nós é Sansão. Como eu iniciei no domingo, Sansão perdeu as suas tranças, a igreja perdeu as suas tranças, perdeu aquilo que ligava Deus com ele. Não há mais poder de Deus no meio da igreja, não há mais manifestações dos dons do Espírito Santo. O enfermo entra e vai embora do mesmo jeito, o aleijado entra e vai embora do mesmo jeito, porque as nossas tranças foram cortadas. A igreja está na moinha do mundo, rodando aquela moinha, rodando. Mas em Juízes, no capítulo 16 e no verso 22, se não me falha a memória, está escrito: e os cabelos de Sansão começaram a crescer. Mas qual é o significado deste cabelo? Era a comunhão que ele estava tendo com Deus. Na moinha do mundo, ele estava sendo humilhado. Ali os filisteus generais, os soldados passavam: é este o Sansão? É este que matou 1000 com a queixada? É este o libertador dos judeus? É este? Sansão está ali oprimido, humilhado. Mas o que Sansão está fazendo? Orando a Deus, buscando a Deus. Sabe o que está acontecendo com nós hoje? Nós estamos na moinha, rodando esta moinha. Enquanto nós não começarmos a buscar a Deus, se entregar a Deus, os nossos cabelos não vão crescer. Não vai haver mais esta comunhão de nós com o Espírito Santo para nos dar esta força. Nós vamos continuar rodando, até que os nossos cabelos cresçam. Até que nós entendemos o que Deus nos quer. Qual a posição, qual o lugar, qual é a maneira correta. Nós ficaremos na moinha, esperando o crescimento dos cabelos. Vamos ficar rodando. Mas os cabelos de Sansão cresceram. E eu creio, igreja, que nós entendemos isso daí. Eu creio que nós chegamos a essas coisas erradas no meio da igreja. Os nossos cabelos estão crescendo. A nossa comunhão com Deus vai aumentar, sim, ela vai aumentar, se nós continuarmos buscando a presença de Deus. Eu estava em casa, eu fui lá embaixo na última gaveta, eu peguei os 3 diplomas de bacharel que eu tenho, coloquei em cima, eu falei: hoje eu rasgo isso daqui, vou acabar com isso daqui não presta para nada. Quando eu peguei na mão, Deus falou ao meu coração exatamente isso daqui, igreja. Isso não vai valer de nada enquanto você estiver na moinha. Enquanto você estiver rodando a moinha, isso não vale nada. Deus falou isso comigo. Eu disse: eu não vou rasgar, Jesus, eu entendi. Eu preciso sair desta moinha. Eu estou rodando, não vale de nada. Tudo que nós temos ainda é pouco, se nós continuarmos na moinha. Se nós não buscarmos a presença de Deus, para que as tranças cresçam novamente, e haja novamente essa consagração entre o homem e Deus.